Olá! Vamos começar mais uma aula do nosso curso. Estamos ao longo dessa semana fazendo um curso, que é um curso pago, completo, sobre como vencer a autossabotagem. E esse curso eu estou dando aqui gratuito no Instagram para quem está participando comigo. E essa é a terceira aula, tá bem? Opa, falei errado. Essa é a quarta aula. E nessa quarta aula nós vamos falar sobre como construir uma rotina que te traga leveza e liberdade, tá bem? Então a gente vai aguardando aqui alguns instantes enquanto a galera vai entrando. Enquanto isso eu vou colocar aqui o nome da nossa aula. Rotina com leveza e liberdade. Muito comum a maior parte das pessoas associar a ideia de rotina a uma coisa que te prende. E hoje eu vou trazer aqui para vocês a percepção de que a rotina, dependendo da forma como você trabalha ela pode ser algo que te liberta, que te faz ter mais liberdade para fazer e construir tudo aquilo que você quer na sua vida, tá bem? Então vamos lá. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu venho recebendo várias mensagens ao longo dessa semana sobre feedbacks, sobre as aulas que já passaram. Então eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente trabalhou nas 3 primeiras aulas, até para que a gente sintonize qual o contexto dessa aula sobre rotina e o que ela vai fazer de complemento dentro desse conteúdo que a gente vem trabalhando ao longo dessa semana, que é como vencendo a autossabotagem, né? A gente está trabalhando todos os contextos ali que podem impactar em a gente se sabotar dentro dos processos que a gente quer conquistar na vida. E a rotina faz parte disso. Mas então lá na primeira aula a gente entendeu o que é essa tal de autossabotagem e por que a gente não tem culpa e como que a gente pode mudar esse processo, né? Entendeu que a autossabotagem, ela geralmente acontece de forma inconsciente. Ela acontece quando a gente age contra a gente mesmo sem perceber e acaba impactando na não concretização daquilo que a gente quer para a nossa vida. A maioria das pessoas faz com frequência e nem percebe que está fazendo, porque carrega ao longo da sua vida ali condicionamentos, coisas que aprendeu com a família, com a sociedade, no trabalho, que acabam reproduzindo os mesmos comportamentos. A gente falou como mudar isso. A segunda aula, a gente entendeu quem que é a gente dentro desse processo todo. Porque parece uma coisa simples de se pensar, eu sou eu e pronto, mas a visão que você tem de você mesmo interfere em como você se relaciona consigo mesma e com o universo à sua volta. Então, a ideia da segunda aula foi você compreender que você não é nada desses papéis que você adota ao longo da vida, não é nada dessas funções, não é a sua emoção, não é o seu pensamento, você é quem comanda esse processo, é quem lidera esse processo. E uma vez que você sabe que você lidera o processo, você deixa de ser comandado por seus pensamentos, comandado pelas suas emoções, comandado pelos fatores externos, e você passa a escolher como que você quer agir diante das circunstâncias. Chegando ali na terceira aula, nós falamos como lidar, como gerir as emoções para ter relacionamentos mais leves e mais agradáveis. Então, como que a gente aprende a lidar com as emoções, principalmente em momentos de crise, né? E principalmente quando está super desconfortável. Então, essa foi a nossa aula de ontem. E hoje nós estamos aqui falando sobre como construir uma rotina que traga leveza e liberdade. Para começar, vou falar uma frase que eu gosto muito, que é da Thaís Godinho. É uma pessoa que na área da organização, é uma pessoa que eu gosto muito, que eu aprendo bastante, já fiz ali alguns cursos dela. E a frase é a seguinte: rotina não tem a ver com horário, mas com consistência, com frequência. Rotina tem a ver com sequência, com ritmo. Boa noite, Sam. Uma rotina não é composta apenas por atividades planejadas, mas por atividades planejadas, atividades não planejadas e atividades de organização e reflexão.
Se para a sua rotina você não está levando em consideração esses outros tipos de atividades, isso é uma falha de percepção, não da rotina em si. Então, muitas vezes, a maior parte das pessoas entende que a construção da rotina ela está baseada em colocar horários para tudo na vida, quando na verdade a rotina ela tem muito mais a ver com consistência, com a frequência com a qual você faz as coisas e considerar dentro desse processo momentos para que você tenha reflexão, organização, tudo isso tem que entrar dentro do processo. Se não estiver, não é que a sua rotina a sua rotina é falha, é a falha da percepção que você tem com relação ao que é uma rotina. E aí, quando eu penso em rotina, eu já cuido da minha rotina, do meu planejamento há muito tempo. Uma coisa que eu acho que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum é a questão do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é o que vai nortear tudo aquilo que é mais importante, porque a gente precisa entender, por exemplo, quais são as nossas necessidades de sono, qual que é a nossa necessidade, qual que é o melhor momento do dia, o momento que eu tô com mais energia e o momento que eu tô com menos energia. Isso tudo vai interferir para que eu possa escolher conscientemente o que eu coloco em cada parte do meu dia, tá bem? No caso da mulher, por exemplo, conhecer os seus ciclos, entender como ele funciona na sua rotina é uma coisa super importante. E reconhecer quando a gente não está bem, perceber quando a gente não está legal e o que está gerando esse desconforto é uma coisa que vai impactar muito em você ter ou não sucesso naquilo que você escolhe fazer no seu dia. Então, eu não acredito em uma fórmula mágica de rotina que funcione para todo mundo. Eu acredito que você pode ter uma inspiração, uma ideia de como você pode construir a sua rotina, mas o alicerce principal é você conhecer a si mesma e conhecer a sua vida para que você possa pautar a sua rotina no que você é, no que você precisa e o que acontece na sua vida. Então, quando você pensa, eu acho que uma coisa muito legal é você pensar na sua necessidade de sono. Se você precisa dormir para se sentir descansado uma determinada quantidade de horas, eu vou explicar o porquê que isso é importante lá na frente, tá? Se você precisa dormir uma quantidade de horas, isso é o ponto de partida para que você possa dar continuidade a todo o seu dia. Porque se você começa o seu dia dormindo pouco, vai faltar energia, né? Você não vai ficar bem, você vai ficar irritado, de saco cheio, nada vai fluir. Então, é muito legal que você comece o seu processo de perceber como construir a sua rotina partindo da sua necessidade de sono, por exemplo. E enxergando se de manhã ou à noite é o momento em que você tem mais energia, porque nesses horários você pode incluir coisas que vão impactar para que você tenha mais produtividade, mais resultado na sua vida. São alguns exemplos, né, essa questão do autoconhecimento, esses são alguns exemplos que eu estou trazendo aqui para que vocês consigam ter uma ideia da importância do autoconhecimento, mas isso rege muito as coisas. No que eu falei ali, por exemplo, de perceber que você não está legal e o que pode estar gerando esse desconforto para você, a ideia é que em um momento que não está fluindo alguma coisa, se você continua batendo cabeça e tentando colocar energia naquilo, muito provavelmente não vai sair nada, você só vai gastar energia, não vai sair do lugar. Então, você se conhecer a um ponto de ver que talvez naquele momento seja o momento de você parar tudo e tomar uma água, tomar um café, respirar um ar puro, é o que traz ali a autonomia para que você tenha uma rotina que efetivamente traga resultado, bem? A questão dos ciclos da mulher, né? Eu não vou falar aqui na aula de hoje porque não é o caso, mas dentro do curso completo que eu vou dar, que é uma mentoria para mulheres, que será no final desse curso que eu estou dando gratuito, vai ter uma aula inteira falando sobre como os ciclos da mulher impactam no nosso comportamento e o porquê que é importante você entender isso para poder fazer até as escolhas do que você vai escolher fazer ao longo desses processos, né? Porque se você escolhe o que não está conectado com como você fica naquele período, muito provavelmente o seu resultado vai ser muito menor. Tem momentos de mais introspecção, tem momentos de mais expansão e compreender isso faz toda a diferença. Bom, falei da importância do autoconhecimento, né? E dentro do autoconhecimento, para que serve você se conhecer dentro de um processo de rotina, de construir uma rotina para você que funcione? Para que você possa personalizar essa rotina, né? Você personalizando a sua rotina, você vai permitir
que aquilo que você faz esteja conectado com o que você precisa na sua vida. Então, como eu falei, tentar encaixar uma coisa pré-estabelecida no que você faz. Sabe a história do Milagre da Manhã? Quem aqui já leu o livro Milagre da Manhã? Se alguém já leu, coloca aqui. Ele coloca ali, ele até fala que você pode fazer assim que você acorda, mas ele sugere que seja em um determinado horário e que você faça uma rotina que pode levar menos tempo ou mais tempo, mas que tem algumas coisas ali. E como tem um padrão ali que é o pré-definido, a maior parte das pessoas começa muito empolgado, querendo fazer exatamente como ele fala, 1 hora e tanto tempo para cada atividade. A grande questão é que isso, no longo prazo, se aquilo não se conecta com quem está fazendo, aquilo perde sentido. Então a pessoa tem um resultado muito rápido naquele período que está fazendo, que está empolgado ali por causa do livro, e depois aquilo cai numa coisa que desgasta a pessoa tal, e ela para. Então você entender o que funciona para você e, acima de tudo, o que funciona para esse momento da sua vida impacta demais para que você tenha sucesso na rotina que você escolhe. Eu vejo também, que eu acompanho várias pessoas, a pessoa montar uma rotina e aí muda alguma coisa na vida dela. E ela fala, putz, agora não funciona mais nada, entra em desespero, não estou conseguindo fazer nada. Calma, né? Não é que a sua rotina não funciona, é que a sua vida mudou, então você precisa ajustar a sua rotina à sua nova realidade. E muitas pessoas, a gente tem às vezes, e eu já tive isso, um pouco de ser inflexível com algumas coisas assumidas, com algumas escolhas feitas. Às vezes a gente colocou uma coisa ali e achou que aquilo ia ser perfeito. Acorda às 5 horas da manhã, pratica, faz uma meditação, corre, tal. E por um determinado período aquilo funcionou, só que por X motivo você começou a ter que dormir mais tarde, então acordar às 5 da manhã é uma coisa que te desgasta muito, você acorda cansado e não consegue fazer aquilo. Então é o momento de você rever, de repente acordar um pouco mais tarde, diminuir as coisas que você faz naquele período e ajustar para outro momento. Então assim, ser flexível para personalizar a sua rotina de acordo com quem você é, com como está a sua vida e também de acordo com como as coisas estão acontecendo na sua vida é uma coisa que faz toda a diferença. Por que eu estou falando de rotina dentro dessa questão da sabotagem? Porque o fato de você não ter clareza no que você vai fazer no seu dia, por vezes impacta em você não fazer aquilo que precisa ser feito. Então você precisa ter a clareza do que você vai fazer no dia para que você possa aos poucos ir tirando aquelas coisas da frente e concretizar os seus objetivos maiores. Às vezes a gente pensa que o objetivo que a gente tem lá na nossa mente quais são os nossos objetivos e a gente fica revivendo aquilo, passando na nossa cabeça várias vezes sem efetivamente colocar em prática. E a gente pensa tanto que dá a sensação que a gente está fazendo alguma coisa, mas não está. E no final das contas, quando cai a ficha de que não tá, dá uma sensação de frustração, a gente fica triste, é muito ruim, né? E a rotina impacta na questão da construção dos objetivos justamente porque você não constrói um grande objetivo, uma coisa impactante na vida do dia para a noite. Você vai construir isso devagarzinho, várias pequenas ações todos os dias. Não é do dia para a noite. Então, quando você toma consciência de que as grandes transformações na sua vida, elas vão acontecer quando você consegue manter uma regularidade de ações que sejam conectadas com esse objetivo, você começa a virar uma chave interna que te permite ter a consistência, a disciplina para que você chegue onde você quer, tá bem? E um dos maiores erros que a gente tem é de querer comparar a própria rotina com a rotina de outra pessoa. Porque cada pessoa, ela tem uma vida totalmente diferente, um universo totalmente particular, experiências, privilégios e a realidade é diferente para cada pessoa. Então querer comparar o que uma pessoa consegue fazer com a outra é uma coisa que é um tiro no pé. Então o que a gente vai procurar construir aqui é uma rotina que seja real, possível e que impacte para que você possa conseguir conquistar os seus objetivos na vida, tá bem? Então, olha só, como que a gente faz para construir uma rotina que efetivamente esteja conectada com aquilo que você precisa fazer e ao mesmo tempo que seja real, né? Que seja real, que seja atingível, porque senão, o que acontece? Você fica construindo aquela ideia perfeita de rotina e no final das contas,
quando vai efetivamente colocar em prática, aquilo não acontece, não tem como. Então, eu trouxe aqui um passo a passo para que você possa... Ah, maravilhosa, Lari! Para que você possa colocar em prática o estudo da sua própria rotina. Como eu falei, eu não acho que o ideal é que você construa a rotina pautada na vida de qualquer outra pessoa. O ideal é que você construa a sua rotina pautada naquilo que funciona para você mesmo. E aí, eu gosto de utilizar a seguinte ferramenta. Você vai montar a sua rotina ideal. Sabe aquela rotina dos sonhos que você queria muito que ela funcionasse para você? Então, essa é a rotina que você vai montar primeiro. Você vai escrever num papel o que você quer fazer quando você acorda, depois, um pouco mais tarde, o que você vai fazer, depois, na hora do almoço, o horário que você vai entrar no trabalho, o que você pretende fazer naquele horário da manhã. Depois você vai colocar ali as suas atividades na parte da tarde, você vai escrever, né, o momento em que você vai fazer a sua atividade física, o momento em que você vai... Oi, João! Saudade de você, João! O momento que você vai fazer a sua atividade física, o momento que você vai fazer os seus estudos. Então, para cada pessoa tem ali algumas necessidades, o momento que vai ficar com a família e tudo mais. Eu sugiro que você não fique anotando várias coisas, por exemplo, já na rotina. A rotina são blocos de momentos ali que você separa para fazer determinadas coisas. Eu prefiro, para mim, funciona desse jeito. Então, por exemplo, de manhã eu tenho a minha rotina matinal. Eu não fico colocando o que eu vou fazer. Então, vou fazer a minha prática, a minha meditação, vou ler um livro. Não coloco cada uma dessas coisas. Eu coloco prática matinal e dentro dessa prática eu sei o que eu vou fazer ali. E por um longo tempo eu anotei o que eu ia fazer para que eu tivesse clareza do que eu precisava fazer dentro da minha rotina matinal. Porque a falta de clareza no que você vai fazer, por vezes, impacta em você não fazer nada, tá bem? E aí, você vai colocar, por exemplo, o bloco de horas da sua rotina matinal, depois café da manhã, depois entrada no trabalho, as tarefas que você quer fazer na parte da manhã, por exemplo. Então, processos administrativos, verificação de contatos e tudo mais. Cada pessoa vai ter ali as coisas que fazem em determinados horários do dia. Você vai montar essa rotina ideal, aquela que você fala assim, nossa, se eu pudesse escolher mesmo, essa seria a rotina que eu queria manter todos os dias e, nossa, eu ia voar. Eu ia colocar todos os meus sonhos em prática, eu ia conseguir realizar muito e muito bem tudo aquilo que eu quero fazer na minha vida. Pois bem, depois que você colocar ali a sua rotina ideal, você vai também fazer a sua rotina atual, aquela que você tem no seu dia a dia. Você vai escrever tudo aquilo que você faz no seu dia e vai observar, vai fazer uma relação entre o que você faz hoje, o que você faz e o que você gostaria de fazer. Então, qual que é a rotina que você gostaria de ter e qual que é a rotina, assim, sendo muito sincera com você mesmo, qual que é a rotina que você efetivamente tem. Você provavelmente vai ter um choque de realidade ali e perceber que tem muito tempo ocioso na sua rotina. E se não tiver, mais pra frente a gente vai falar, você pode estar gastando tempo com coisas que não são tão importantes para a sua vida, tá bem? Encontrar um equilíbrio entre essas duas rotinas, a que você tem e que não está trazendo o resultado que você quer, e a rotina ideal, aquela que você quer ter, que eu chamo de rotina real, aquela que você vai procurar trazer o máximo possível para a sua realidade de hoje, aquela que realmente cabe no seu dia a dia e que vai te trazer, em vez da sensação de se sentir sufocado e tudo mais, vai te trazer mais leveza, mais bem-estar para o dia a dia, tá bem? Sempre lembrando da primeira coisa que eu falei lá, que é preservar momentos para reflexão e para organização. Isso também faz parte da rotina, tá bem? Depois disso, feito isso, você vai colocar em prática. Então, você vai construir essa rotina. Se você já tem a sua rotina, se ela já funciona, você não precisa fazer isso. Então, a gente vai procurar formas de otimizar essa rotina que você já tem, que está funcionando. A gente vai procurar otimizar com os próximos assuntos. Mas para quem não tem, para quem ainda não está rolando muito bem, eu trouxe aqui a dica de como você constrói. Ah, não, Karen, eu acordo e saio fazendo o que dá. Eu sei só o horário que eu tenho que entrar no trabalho, o horário que eu tenho que sair. Chegando lá, eu faço o que tem para fazer. Então, para você que tem levado a vida desse jeito, ter clareza do que você vai fazer e colocar na sua rotina as coisas que são importantes para que você construa os objetivos que você quer, é o que vai fazer toda a diferença, tá bem?
E colocando em prática, lembra que eu falei do perigo, da falta de flexibilidade nas suas ações, na escolha da sua rotina? Então, se você percebe que você escolheu uma rotina e que uma parte daquela rotina não está funcionando, é o momento de você fazer ajuste, sempre que necessário. É claro que assim, tipo, você dormiu a quantidade de sono, tá, mas você fica ali enrolando na cama. Não é nesse ponto que você tem que fazer o ajuste. Esse ajuste é você sair da cama, resolver, acordar e fazer a vida acontecer, né? Mas você vai precisar fazer o ajuste quando assim, realmente não dá tempo. Você colocou que você sai de um lugar, você tem uma determinada atividade. Todos os dias eu dou uma aula das 3 às 4 da tarde. E eu coloquei que 4h30 eu faria uma determinada atividade de cunho pessoal na minha vida. Só que 4h30 eu não consigo nem chegar na minha casa ainda, então tá errado. Isso não se encaixa na minha rotina, eu preciso ajustar para 5 horas, por exemplo. Então ter clareza sobre o que se encaixa. A maior parte das pessoas até hoje que fizeram esse processo enxergaram que tinham a ideia de colocar muito mais coisas na sua rotina do que efetivamente cabia, ou que colocava pouco intervalo e que o que realmente importa na vida não estava sendo colocado dentro da rotina de todos os dias, tá bem? Muito bom, agora a gente vai falar sobre uma coisa que vai te ajudar a ter clareza entre o que manter na sua rotina e o que tirar. Então, para aquela pessoa, aqui a gente teve já uma ideia de um modelo, uma forma de você construir a sua rotina, uma rotina que efetivamente funcione e que seja personalizada para você. Se você for montar e surgir dúvida, você fala comigo que eu vou auxiliando no processo que for necessário. Mas aí, muitas vezes a gente coloca ali na rotina uma porção de coisas que não estão conectadas com o que a gente quer de verdade na nossa vida. E acaba impactando em a gente gastar energia, fazer um monte de coisa e no final das contas não consegue chegar onde a gente quer. Aquela sensação de ficar nadando e morre na praia, né? E o que acontece? A gente tem uma técnica que é utilizar o princípio de Pareto para entender o que na nossa vida vai trazer mais o resultado que a gente quer. Isso a gente pode pensar para tudo, tá? Porque o princípio de Pareto ele diz o seguinte: 80% das consequências advém de 20% das causas. Então, oi Lu, falando aqui sobre o princípio de Pareto. Se 80% das consequências advém de 20% das causas, vou explicar mais ou menos como isso funciona. Por exemplo, 80% do lucro de uma empresa advém de 20% dos clientes. Assim como 20% das roupas do seu guarda-roupa são aquelas que você efetivamente usa, né? As outras 80% não dão o resultado que você quer. Ou seja, 20% do que você tem lá é que você efetivamente tem como resultado, efetivamente gera causa na sua vida. E assim, o que acaba acontecendo? Quando você começa a ter clareza das coisas que dão mais resultado para você, se você investir nesses 20%, sua energia, suas ações, as suas atitudes, você consegue ter um resultado muito superior. Então, vamos pensar lá. Falei lá, expliquei como que você monta a sua rotina, né? A sua rotina real, aquela que funciona mesmo para que você consiga levar o seu dia a dia. Só que você está colocando nela atividades que geram pouco resultado. Karen, o que é pouco resultado para você? Depende do que você quer. Para mim, o que eu levo em consideração é felicidade, tá? Mas você pode, por exemplo, considerar resultado financeiro. Você está precisando de um resultado financeiro e você percebe que você coloca uma baita energia e que não está acontecendo isso. Muito provavelmente você está colocando muita energia nas coisas que não dão resultado. E se você colocar um pouco mais de energia naqueles 20% que dão mais resultado, você vai ampliar muito seu resultado financeiro. Então, o que acontece? Olha só. Vamos pensar com relação às nossas atividades diárias. É muito legal que você relacione as coisas que você faz ao longo do seu dia. Então, quando você montar a rotina ali, você vai ter uma ideia das coisas que você faz. E você entenda, dentro do que você faz no seu dia, quais são as coisas que estão mais conectadas com o resultado que você quer na vida. Então, se você tem um objetivo, um sonho, alguma coisa que você quer colocar em prática, o quanto desse sonho tem ali ações no seu dia que estão conectadas com esse resultado e estão dando algum resultado, né? Se você quer conquistar mais realização e felicidade na sua vida pessoal, quais as coisas que você faz no seu dia que te trazem essa sensação de prazer e bem-estar? E você vai perceber que isso se conecta com os porquês lá do nosso propósito que a gente falou na aula 2, né?
Outra coisa que você pode observar ali, muitas vezes, por não estar focado, a gente gasta muito tempo fazendo tarefas que dispersam a nossa mente, que a gente poderia gastar muito menos tempo, mas uma tarefa mais concentrada. Um exemplo disso é assim: se você fica o dia inteiro olhando e-mails ou o dia inteiro olhando o WhatsApp, tudo bem que nem para todo mundo isso funciona, mas para pensar na real. O que acaba acontecendo? Você vai gastar vários pequenos momentos para ficar olhando o celular e algumas vezes não vai ter nada. Então você gasta uma baita energia, a gente vai estar trabalhando ali 80% do tempo fazendo aquilo e vai dar um resultado pequeno, que é uns 20%, porque você vai atender as mesmas pessoas do que se você dividisse para olhar o seu WhatsApp 3 vezes por dia. A vez que você olhasse ali pela parte da manhã, você ia olhar e ia responder todo mundo, depois à tarde e depois à noite, e você conseguiria responder todo mundo, o seu resultado seria muito mais focado, muito mais direcionado, e ao mesmo tempo você gastaria muito menos energia. Só que nós temos ali o condicionamento de ficar o tempo todo respondendo e atendendo aquelas... É um exemplo de que muitas vezes, se você concentra a sua atenção nas coisas que te dão mais resultado, na forma de fazer que te dá mais resultado, você tem muito mais... se você foca nos 20% que te dão mais resultado, você vai potencializar os seus resultados, né? Então, vamos pensar assim, eu falo com relação à questão da felicidade, né? Se a gente não tem consciência, por isso a importância da gente entender os nossos porquês lá da aula que a gente falou de propósito, de valores e tudo mais. Se você não tem consciência do que rege a sua vida, do que te traz efetivamente realização, felicidade, qual é o seu propósito, você fica agindo de forma meio perdida na vida. Então, perdida que eu digo assim, fazendo coisas de acordo com o que a vida te traz de demanda. Quando, muito provavelmente, aquilo não está conectado com o que te traz realização e felicidade. E você vai se sentir como? Você se sente frustrada, desanimada. Porque a sensação que você tem é que aquilo que você está fazendo não está resultando naquilo que você deseja efetivamente. Não está trazendo o seu objetivo de sentir essa realização e felicidade. Então, aplicar esse princípio de Pareto nas coisas que você faz vai te ajudar a ampliar o seu resultado em qualquer coisa que você quiser. Se o que você quer focar nesse momento da sua vida é a questão financeira, se você parar para observar, 20% daquilo que você faz tende a dar 80% do seu resultado. Ah, Karen, mas eu vou abrir mão de todo o resto? Não, não é isso. Mas você pode levar mais atenção para esses 20%. E você vai, em vez, se você tem 20% que te dá 80% do resultado, se você fizer 40% desses 20%, você vai ter o dobro do resultado. Então, você vai ter 160% do resultado financeiro. E eu gosto muito de trazer isso para a questão da felicidade, né? Se a gente reserva um pouco mais de tempo na nossa vida para fazer aquilo que a gente gosta, que a gente se sente feliz, rapidamente a gente potencializa infinitamente a nossa sensação de realização e felicidade. Entende? Só que a gente tende a deixar essas coisas de lado. E aí, isso vai desgastando. Isso dá muito certo mesmo. Que legal, Carlos, você tá aqui. Então, é muito importante que a gente tenha essas clarezas. Às vezes a pessoa nem sabe o que quer, então é importante saber o que quer, qual o objetivo dentro do processo, estabelecer ali quais são os seus objetivos, para que você possa fazer escolhas conscientes e pautadas nessas escolhas você coloque dentro do que a gente está falando hoje, que é a sua rotina. Uma das coisas que a gente percebe, que eu percebo muito, é que a questão da rotina é algo que é como muitas outras coisas na vida. Fica no raso, né? Toda a transformação ela se dá quando a pessoa se aprofunda. Então, por que muitas das vezes as pessoas entendem que o resultado não acontece? Vou falar da minha experiência. Eu começava várias coisas e não terminava nada. Então, eu comecei a fazer karatê, fiz dois meses de aula, não terminava. Comecei a fazer capoeira, fiz 1 mês de aula de capoeira lá, não terminei. Aí comecei a fazer isso, aquilo, eu fazia várias coisas e não dava continuidade. Por quê? Porque o começo é muito gostoso. Você monta uma rotina ali bonitinha, é super gostoso você ir lá um dia e fazer as coisas tal, só que no dia seguinte a consistência, o aprofundar, o lapidar, o ver se aquilo efetivamente funciona para você, para sua vida, é isso que é o desafio. O desafio não é você fazer uma vez, o desafio é você ter consistência e se aprofundar em algo. O desafio não é você ir lá e descobrir os seus valores e o seu propósito, como eu ensinei na aula 2. O desafio é você manter a sua atenção todos os dias no que realmente importa para você, e nos seus valores e conectar as suas ações com isso.
Só que o que é que acontece? O que que a gente vê mais nos dias atuais? A maior parte das pessoas procurando resultados rápidos para soluções bastante complicadas. Então, assim, eu quero encontrar a realização na minha vida, eu quero encontrar o meu propósito de vida, eu quero, sei lá, são várias as coisas que a pessoa quer. Eu quero perder 20 quilos, eu quero ter saúde e vitalidade, eu quero ter um corpo torneado. Não importa o objetivo da pessoa. Se ela for rasa, se ela começar uma alimentação saudável e na semana seguinte parar, não vai ter resultado. Se ela começar a se conhecer um pouco e daqui a pouco para tudo, larga a mão porque cansa, porque dá trabalho e tal, não vai. Uma pessoa que quer ter sucesso profissional, e aqui eu tenho uma pessoa que está aqui assistindo comigo, que é a Luciana, ela é uma médica muito boa, uma dermatologista muito boa e com frequência ela está se aprimorando. A pessoa que fica no raso, a pessoa não melhora, e quem não melhora não consegue chegar onde quer. E essa semana mesmo ela falou, eu tô num curso e tal, eu vejo com frequência ela se aprimorando, ela fazendo cursos. Eu faço isso na minha área de atuação. Por quê? Porque quem não se aprofunda, não é assim, Lu? Fala pra mim se você não atua assim na sua área de profissão, e o sucesso profissional ele se dá por causa disso. E eu acredito muito que isso vale para tudo na vida. Eu fui uma pessoa que vivi por muito tempo no raso, na superfície, e procurando essas soluções imediatas para coisas que eram profundas ali, que eram desafiadoras, que precisavam de um tempo para ser concretizadas na minha vida. E quando eu virei a chave, eu percebi que, cara, enquanto eu estava naquela rodinha de rato, só fazendo, sempre fazendo cursos e atualizando. E é por isso que ela é uma pessoa que tem sucesso, que é muito boa no que faz, e assim por diante, né? E quando eu percebi que enquanto eu estava no superficial, eu ficava em uma rodinha de rato que não me permitia sair do lugar, caiu minha ficha de que, na verdade, a chave para você concretizar qualquer coisa, para que você atingir sucesso em qualquer área da sua vida, está em você ter consistência, em você ter a disciplina de preservar uma ação por um tempo um pouco maior. E isso é uma mudança de chave interna. E o que te ajuda a construir isso? Por que eu trouxe esse assunto da rotina? Porque é a rotina. Você ter clareza da sua rotina, você construir uma rotina que esteja conectada com aquilo que você quer e que você precisa na sua vida, é o que vai permitir que você chegue e concretize qualquer que seja o objetivo da sua vida. Se você é uma pessoa que deixa a vida te levar, eu acho que não sei se ele tá aqui ainda, é o Carlos, ele, na live que eu fiz com ele falou sobre isso, que ele usa esse termo, né, deixa a vida me levar, né, que eu uso viver por demanda, ele usa deixa a vida me levar. E se você é a pessoa que vive por demanda, atendendo às expectativas externas, você não se planeja, você não sabe o que vai acontecer no seu dia, dificilmente você vai conseguir chegar onde você quer daqui a um ano, por exemplo. Eu não te digo muito, daqui a um mês, né? As coisas que você quer realizar na sua vida. Então eu trouxe aqui algumas dicas de coisas que você pode implementar na sua rotina que vão impactar de forma muito efetiva o seu resultado. A primeira delas, como eu falei, é construir, né? Para quem chegou depois, é construir uma rotina personalizada a partir do autoconhecimento e da construção que vai ser de uma rotina que vai ser uma rotina real, que se encaixe na sua realidade. Uma rotina que você pode até usar aquela rotina ideal, a dos sonhos, mas você vai ver a sua rotina de hoje e o que você consegue fazer de meio termo nesse processo, porque ninguém muda de forma muito expressiva de um dia para o outro. A gente precisa ir assimilando os processos, construindo isso para que cada vez você consiga avançar um pouco mais no tempo, nas coisas que você coloca para fazer no seu dia a dia, tá bem? Muito bem, aí quais são essas dicas que eu acho que são bastante impactantes, bastante importantes para que você consiga concretizar as coisas no seu dia a dia com mais produtividade, com mais leveza. Faça o que precisa ser feito. A gente tem uma tendência, isso está muito conectado com a autossabotagem, de muita coisa que precisa ser feita a gente vai empurrando com a barriga. Gente, tem que ser feito, faz, né? Por vezes, as coisas que a gente mais empurra são coisas que acabam sendo rápidas de ser feitas, assim, a gente consegue fazer com uma certa rapidez. E aí tem o livro, o GTD, né, o método GTD, que ele traz ali uma dica muito legal, que é para o que leva menos de 2 minutos para você fazer na hora.
E eu vou aqui falar a minha opinião sobre isso e a minha sugestão para você. Se levar menos do que 5 minutos, 5 minutos é bem pouquinho, gente, faça na hora. E eu trouxe alguns exemplos aqui para cair a sua ficha de que se você fizer algumas coisas na hora, você já resolve muita coisa em pouco tempo. Coisas que você faz em 5 minutos, tá? Você arruma a cama, 5 minutos. Você coloca uma roupa para lavar, 5 minutos. Você faz o café, 5 minutos. Você, com certeza, se você for ali uma pessoa que foca, você vai conseguir olhar e responder as suas mensagens ali, se forem de manhã, da noite para amanhã. 5 minutos é o suficiente para você olhar e não ficar dispersando nas coisas. E assim vem para um monte de coisa. Tarefa que chegou para você profissional, leva 5 minutos, não deixa para depois. Porque se você deixa para depois, a tendência que você tem é de procrastinar nisso. Isso vai impactar numa perda de resultado. Quanto mais coisas você faz de imediato, melhor fica o seu resultado nas coisas na vida, porque você vai se livrando, tem aquela sensação gostosa de entrega e você vai aos poucos conseguindo ter mais tempo para fazer as coisas que demandam mais de você, que demandam mais energia, mais tempo e tudo mais, tá bem? O De Rose, ele tem esse hábito de fazer as coisas que chegam para ele de imediato. E é uma das coisas que ele diz, que ele fala, que é o que traz o resultado na vida profissional, na vida pessoal dele. Fazer de imediato aquilo que chega, não deixar para depois, né? Ele chama isso de ritmo De Rose, ao máximo. É claro que tem coisas que levam muito mais tempo e não dá para você parar tudo para fazer naquele momento. Então, o que você pode fazer ali em 5 minutos, pega e faz na hora, uma dica de ouro. E o que não dá, você vai lá e deixa, já anota. Então, a primeira ação que você tem é não deixar na sua mente, anotar para que aquilo saia da sua mente, você não tenha uma mente ali ocupada. E você vai colocar essa tarefa na sua rotina para que ela seja feita, você não deixar ela perdida, tá bem? Entenda o porquê que você precisa fazer, porque que cada tarefa que você faz é importante, descobrir o porquê. Isso aí a gente falou muito na aula 2 e eu vou aqui voltar a falar com vocês sobre isso. É muito interessante, é importante a gente entender o porquê que a gente faz determinadas coisas. Oi, Márcio, tudo bem? E aí, o que acontece? Quando a gente entende o porquê que a gente faz as coisas, a gente consegue ter uma motivação maior para colocar em prática aquilo que a gente quer fazer, sabe? A gente consegue ter mais estímulo e, por vezes, conseguir enxergar até com mais clareza a melhor forma de executar aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, nem sempre é fácil acordar de manhã e fazer uma caminhada. Mas e por que você faz essa caminhada? Para cada pessoa, o porquê pode ser uma resposta diferente. Uma pessoa pode estar querendo emagrecer, porque não tá legal, o corpo não tá bom, tá se sentindo pesada, carregada, então tá querendo emagrecer. Então, por que é isso? Então, não é só acordar e caminhar por caminhar, tem um objetivo maior ali. A outra pessoa pode pensar no sentido de ter saúde, vitalidade, viver mais uns anos de vida. Olha o preço, né? Como vale essa caminhadinha? Então, se o seu objetivo é viver mais alguns anos, né, curtir um pouco mais a sua vida, ter mais saúde, então ganha uma força muito maior aquela ação de colocar o seu tênis e fazer uma caminhada. Então, entender o porquê das coisas faz toda a diferença. Esvaziar a mente, eu sempre falo disso, né? Não guarde as coisas na sua cabeça, anote aquilo que precisa ser feito. E obrigada, Márcio, feliz que você está gostando, viu? Boa noite. E aí, não guarda nada na cabeça, sabe? Coloca no papel, anota, tem ali eu chamo de esvaziar a mente, mas você pega uma folha de papel e anota tudo. Se você é uma pessoa que mexe muito com o celular e tudo mais, faz uma lista lá no seu celular de tudo que precisa ser feito e vai atualizando isso, de preferência todos os dias. Tira o que foi feito, coloca o que tem de pendência e cada vez que uma coisa chega até você, uma demanda, seja por meio eletrônico ou físico, coloca nessa sua lista, porque uma mente que ela está sobrecarregada, ela não tem clareza para enxergar soluções inteligentes e assertivas para aquilo que a gente precisa fazer na nossa vida. Então, o ideal é que você consiga tirar da sua mente, colocar num lugar que você consulte sempre que você desejar e depois você vai lá e coloca aquilo em prática, tá bem? Reserve pelo menos 1% do seu dia para você. Isso é uma coisa muito importante. Quanto que é 1% do seu dia? Eu ouvi isso com o Fabiano Gomes sobre o livro do Napoleão Hill, se não me engano, que ele fala que assim, 1% do seu dia é 14 minutos, né? Será que você não merece 14 minutos do seu dia para cuidar de você?
E esse cuidado você escolhe. Pode ser fazer uma meditação, pode ser ficar só tranquilo, pode ser ler um livro, alguma coisa que efetivamente seja para cuidar de você, que não tenha talvez ali um propósito maior, que seja um momento para você curtir, um momento de autoestudo, o que para você traz essa realização, essa sensação de autocuidado, de bem-estar e assim por diante, tá? Por que isso tudo é muito importante? Porque você precisa ser a prioridade, é você que vai cuidar de todo o resto. E se você abandona esse cuidado com você, com certeza o seu resultado com todas as outras coisas não vai ser tão efetivo. Então, se você quer ter uma vida mais produtiva e uma vida mais leve, comece cuidando de você, bem? Isso a gente vai falar bastante na aula de amanhã, hein? De como manter uma mente focada, não é isso? E a gente vai falar bastante sobre a importância do autocuidado dentro deste processo. E a rotina não deve ser nada que te trava, e sim algo que te dá liberdade, né? Então, tudo isso que a gente falou aqui, toda a construção da rotina, toda a identificação do porquê que você faz as coisas, o princípio de Pareto, né? Como aplicar ali o princípio de Pareto para que você consiga ver os resultados das coisas na sua vida, tudo isso tem um motivo maior que te trazer liberdade e não te fazer se sentir preso ou presa naquilo que você tem que fazer no seu dia a dia. E qual é essa liberdade? Porque às vezes a pessoa fala, mas não faz sentido, Karen, se eu tenho que fazer uma rotina que eu vou seguir e que não sei o que, isso pra mim não é liberdade, né? A liberdade não é essa coisa assim, eu faço só o que dá vontade, eu faço, um dia eu faço, outro dia eu não faço, isso não é liberdade, né? Isso aí é qualquer outra coisa, porque na verdade quem age desse jeito não tá tendo a liberdade mais importante, que é a liberdade de escolher o que quer para si e fazer com que isso se torne realidade. É só você parar para pensar assim, as pessoas os atletas que a gente está vendo agora nas Olimpíadas, né? A pessoa conquistar algo como que eles estão conquistando, a experiência daquilo que eles estão vivendo, foi uma escolha que eles fizeram. E foi só ter consistência, colocar em prática todos os dias o treinamento necessário, deu a liberdade deles chegarem onde eles estão. É muito louco como as pessoas entendem liberdade como fazer qualquer coisa. E aí vivem uma vida amarrados no emprego que não gosta, vivem uma vida amarrados em relacionamentos que fazem mal, tóxicos, vivem uma vida fazendo coisas que não gosta e continua naquilo porque não enxerga como sair desse processo, dessa roda de rato que nem eu falei. Quando que pra mim liberdade assim é você escolher aquilo que você quer pra sua vida e conseguir ter clareza para chegar lá e conquistar, né? Então, poxa, aí eu falei sobre uma das coisas que entram na autossabotagem, que é a negação, né? Então, às vezes, eu já me peguei, né, falando isso assim, eu não quero esse negócio de ter dinheiro, vai dar dor de cabeça. Quem que não quer ter uma quantidade de dinheiro que traga segurança, conforto, que te permita fazer aquilo que você quer? Só que por vezes, como dá trabalho, a gente entra nessa negação de falar que não quer, porque é uma responsabilidade muito grande fazer isso acontecer, né? E ter a liberdade de fazer o que quiser com a grana, fazer o que quiser com aquele resultado que você construiu. Então, liberdade de verdade é você ter aquilo que você precisa para viver bem. É você conseguir conquistar autorrealização, sucesso naquilo que você escolhe fazer. E não ter que ficar só atendendo ao que a vida te traz. E eu digo que é uma autossabotagem gigante a gente ficar trocando a liberdade, que é escolher e fazer aquilo que você quer na sua vida, construir aquilo que você quer para você, pela liberdade dos prazeres imediatos da vida. Que é, por exemplo, a pessoa fala, não, mas eu quero ser livre, eu como que eu quero e tal. Aí pega e se vê com um sobrepeso enorme, com problemas de saúde, presos a tomar um remédio ou ter que fazer várias coisas ao longo da vida e fica triste e frustrado por causa disso. Onde está a liberdade real? Porque o que a pessoa realmente queria? Ela não queria ter saúde, ela não queria estar bem, curtindo, fazendo as coisas. E aí, essa liberdade que dá essa ideia de fazer qualquer coisa, na verdade, ela prende, ela sufoca e te impede de chegar onde você quer. Então, a reflexão que eu trago é essa. A liberdade que a gente tem que construir é aquela que nos permite chegar onde a gente realmente quer. E que a gente não pode deixar que a autossabotagem nos impeça de dar esses passos. A autossabotagem do medo de não conseguir. Porque, como que eu vou falar que eu quero emagrecer 5 quilos se eu posso falhar e não conseguir perder esses quilos? Por que eu vou falar que eu quero ter sucesso profissional, que eu quero, sei lá, no meu caso, eu quero ter milhares de alunos aí espalhados pelo mundo, eu quero conseguir
de tocar o coração de várias pessoas e ajudar a contribuir para a vida dessas pessoas. Mas eu posso confessar com vocês aqui que eu já tive medo de falar isso, porque pode ser que eu não consiga. Mas eu não vou parar enquanto eu não conseguir. Eu vou continuar trabalhando arduamente todos os dias para fazer com que o meu trabalho cresça o máximo possível. Só que o medo de não conseguir, por vezes, faz a gente falar assim, deixa, pra que eu vou fazer isso? Me matar? Minha vida tá legal aqui, tá boa, não tenho nada para reclamar. Se isso for realmente o que você quer, tá bom. Mas no meu caso, não. Lá no fundo, no meu porquê, eu quero sim, sabe? Conseguir ter muitos alunos, muitas alunas e impactar a vida dessas pessoas positivamente. É uma coisa que eu quero. Então por que eu vou cair em negação falando que eu não quero só pelo medo de não conseguir? Só pela responsabilidade de construir essa liberdade que eu quero lá na frente, sabe? Então eu quero trazer aqui a reflexão. O que na sua vida você quer? Arrumar os 1000 alunos, é isso aí, Rô. É isso, né? A gente não pode limitar a nossa liberdade maior, que é as vontades que a gente tem. Tamo junto, Rô. Ah, que demais. Vai conseguir sim. Tá vendo? Meus alunos são maravilhosos, né? Vocês... É isso, às vezes a gente... E eu posso falar pra vocês, eu já tive essas dúvidas, assim... Só que hoje eu não tenho, não importa se eu vou chegar ou não nesse número, eu quero. Mas o meu foco é fazer o trabalho que eu sei que é importante para que isso aconteça, porque a minha realização maior é impactar as pessoas, é transformar a vida das pessoas. E cada uma a mais que eu consigo fazer é um potinho que eu vou enchendo do meu propósito ali, é um potinho que eu vou enchendo da minha vida. E eu não posso... isolar os objetivos ou limitar os objetivos com receio disso não acontecer e da gente, mas falou que queria e não foi, olha, ela não teve, não tem essa não. E eu não vou parar enquanto não conseguir, a não ser que eu veja em algum momento que a minha vontade mudou. E isso tá tudo bem também, porque a gente pode mudar ao longo do processo. Mas enquanto não mudar, a minha vontade for mesmo de tocar o coração de muitas pessoas, de ajudar a transformar a vida de muitas pessoas, eu vou seguir firme com esses meus objetivos. Eu vou continuar vindo aqui no Instagram, fazendo aulas, eu vou continuar postando conteúdo, eu vou continuar amando fazer as minhas aulas, dando um monte de aulas e tal, porque isso me traz a minha realização e felicidade. E isso, no final das contas, hoje eu entendo que é a minha liberdade real. A minha liberdade efetiva é fazer aquilo que está conectado com o que eu quero de verdade para minha vida. E não fazer qualquer coisa só porque eu tô com preguiça, só porque naquele dia não deu vontade, sabe? Não. É fazer o que precisa ser feito para conquistar a minha liberdade maior, que é a escolha da vida que eu quero para mim, né? Então é isso. Fez sentido para vocês? Vocês gostaram? Deu para fazer ali conexões com o que você quer para a sua vida, com coisas que você pode implementar na sua vida com relação a essa construção de uma rotina? Porque, gente, é do micro que a gente constrói o macro. A gente não transforma o macro de imediato, a gente começa no pequeno e a gente faz o grande, né? Aqui, todos vocês que estão aqui começaram trabalhando em algum momento fazendo uma coisa muito provavelmente diferente do que você está fazendo hoje. A função podia ser parecida, mas a responsabilidade, o resultado é muito diferente, porque a gente vai construindo isso todos os dias, né? E foi o seu esforço diário e a repetição desse esforço que fez com que você chegasse onde você está hoje. Isso vale para tudo. Aí vamos falar de realização e felicidade para fechar? Para que você consiga trocar lá aquele Pareto que a gente falou, né? 20%, só 20% do que você faz traz os 80% da sua felicidade, enquanto 80% do que você faz traz só 20% de felicidade. Então, vamos concentrar, colocar ali um pouco mais nesses 20% que traz a realização e felicidade, em vez de se contentar com 80% do que você poderia sentir de realização e felicidade, ampliar isso e viver, sei lá, quem sabe 160% de realização e felicidade nas coisas que você faz no seu dia a dia. Eu falo rápido, né, gente? Mas é isso, assim, a proposta é essa, que a gente possa trazer cada vez mais leveza, mais bem-estar e, no caso da rotina, que você possa trazer aí essa rotina que traga leveza e liberdade, que você possa se sentir livre através das coisas que você faz todos os dias na sua vida. É isso, meus amores, obrigada por estarem aqui sábado à noite, né? Algumas pessoas me mandaram mensagem, eu tenho um compromisso, eu não vou conseguir participar. Eu sei que é complicado, mas vocês que estiveram aqui comigo, que participaram, que acompanharam, muito obrigada pela presença. E é isso, a gente se vê amanhã também uma aula muito legal. Então, assim, fiquem atentos, quem não está no grupo do WhatsApp, entra para receber as informações.
o resumo de hoje já vai ser enviado lá, então quem não teve aqui, pelo menos vai ter uma ideia do assunto que a gente tratou aqui, vai ter uma ideia do conteúdo. E amanhã a gente tá aqui, no mesmo dia, no mesmo horário. Um beijão pra vocês. Um ótimo Dia dos Pais pro vô que tá aqui. Eu vou mandar amanhã também, né? Mas que já acorde num dia maravilhoso amanhã, tá bom? Um beijão pra vocês. Tchau.